Vamos aulas aqui, tá? Na segunda parte de toxicologia, da parte de toxicologia ocupacional para vocês, onde nós falaremos para vocês sobre os agentes metahemoglobinizantes e sobre solventes orgânicos. Tá? Os agentes metahemoglobinizantes nada mais são que substâncias que têm capacidade de induzir o ferro que está presente na hemoglobina do seu estado ferroso, ou seja, do estado ferro mais 2, para o estado ferro mais 3, ocasionando aqui um pigmento, a formação de um pigmento chamado de metahemoglobina. A título de curiosidade, a metahemoglobina, tá? Esse pigmento é um pigmento que ele não se liga, tá, de forma direta ao oxigênio. Ela tem afinidade, tá, por se ligar principalmente a ânions, tá, de natureza, como os fluoretos, os cloretos e os cianetos aqui. Além disso, ela também consegue se ligar às hidroxilas. Dessa forma, agentes químicos que são oxidantes, eles conseguem aqui, tá, interagir e estar presente não somente nas enzimas e nas organelas, como também está presente nos eritrócitos. Dessa forma, os eritrócitos, pela sua própria natureza, eles apresentam, tá, uma alta concentração de oxigênio, mas, paralelo a isso, ele também apresenta, tá, radicais livres presentes. A própria hemoglobina, ela apresenta e processa algumas funções autooxidativas, tá, como oxidase e peroxidase em algumas reações químicas vistas durante o seu próprio ciclo. Além disso, os eritrócitos, eles sofrem processos de hemólise, ou seja, destruição própria, tá, por conta desses processos de oxidação e peroxidação. Além disso, tá, os eritrócitos aqui, eles apresentam no seu interior o que nós chamamos de sistemas de redução próprios, ou seja, sistemas de redução fisiológicos próprios, que fazem com que essa autooxidação seja controlada. A formação normal, ou seja, os valores normais de metahemoglobina num ser humano normal, adulto, seja tanto do sexo masculino ou feminino, é até 1%. Tá? E essa oxidação, essa redução, ela ocorre por meio de mecanismos de redução endógenas, pela ação e participação de enzimas, como no caso da citocromo B5 e da citocromo B5 redutase, que estão presentes nos mecanismos de redução. Além disso, nós também observamos que o próprio ácido ascórbico e a glutationa, elas participam de forma indireta durante o processo de redução. Com isso, nessa primeira figura aqui, nós vemos o mecanismo de formação da metahemoglobina, que nada mais é do que uma desoxihemoglobinase, ou seja, uma desoxihemoglobina, tá, que se apresenta no estado ferroso, tá, e por ação de um processo de oxidação, tá, ela leva à formação de um complexo férrico mais um ânion superóxido, que durante a sua formação ela vai gerar esse ânion superóxido e posteriormente, tá, liberará para o meio uma outra molécula de oxigênio, tá, que gera um processo de redução. Ou seja, aqui eu vou ter duas moléculas formadas, uma desoxihemoglobina que volta ao seu estado ferroso, tá? Ou seja, ela deixa de ser férrico e volta a ser ferroso, e forma uma pequena concentração, um pequeno percentual de metahemoglobina aqui no estado férrico. Agora, durante o processo de formação dessa molécula de metahemoglobina, há o que nós chamamos dos sistemas de redução, tá, próprio e os sistemas de redução ou via de alternativa. Na figura do lado esquerdo, vocês vão ver que esse sistema é o sistema do citocromo B5 redutase, é o sistema fisiológico, tá? É a condição fisiológica normal para a redução dessa hemoglobina, tá? Dessa metahemoglobina e hiperhemoglobina. É o que acontece fisiologicamente no nosso organismo por atuação do citocromo B5 redutase, sendo que ele é dependente, tá, desse NADH aqui, tá, que ele é o que é um cofator de elétrons, ou seja, ele é um doador de elétrons aqui durante o processo de reação química.
É diferente na figura da direita, aonde é uma via alternativa aqui da redução, aonde nós temos a presença dos antídotos, que é o azul de metileno, tá? Que atua durante o processo de oxirredução, aonde o azul de metileno consegue reduzir, tá? Principalmente na participação do NADPH aqui. Agora, dentro das metahemoglobinemias, tá? Nós observamos que essas metahemoglobinemias, elas podem ser de dois tipos, adquiridas e hereditárias. Quando nós falamos de metahemoglobinemias adquiridas, nós estamos falando daqui da presença de agentes oxidantes que podem ser, por exemplo, a ação de alguns fármacos, como está listado aqui nessa tabela. Além disso, dentro das hereditárias, nós temos algumas doenças, como, por exemplo, a deficiência do citocromo B5 redutase, deficiência do próprio citocromo redutase, e a doença da hemoglobina M, aqui que atua como formas hereditárias de metemoglobinemia. Tá? No que se refere ao diagnóstico para esses tipos de metemoglobenemias, tá? O diagnóstico é o que? É através da análise da determinação de metemoglobina no sangue total, aonde os valores de referência, tanto para homens quanto mulheres, tá? É até 2%. Nessa outra tabela aqui, eu mostro alguns agentes metemoglobinizantes, que podem ser desde medicamentos até alimentos conservados, tintas, tá? Alimentos in natura, a poluição, poluentes e compostos industriais aqui. Já na segunda parte da aula, nós falaremos agora dos solventes orgânicos. Os solventes orgânicos são solventes, ou seja, são substâncias químicas ou mistura de substâncias que se apresentam no seu composto, na sua forma líquida, tá? Que são capazes de dissolver outros materiais, principalmente materiais que são utilizados na indústria. Esses solventes eles estão presentes em quase a maioria das dissoluções e das dispersões, sendo mais forte a sua atuação ou que é na dispersão de gorduras, óleos, tintas, pigmentos, tá? E o principal efeito tóxico que nós observamos desse solvente são o que? Irritação na pele, nas mucosas e uma depressão no sistema nervoso central. Além disso, tá? Os solventes orgânicos eles são classificados de acordo com a sua estrutura química, tá? Em 4 grupos, em hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos, tá? Halogenados, hidrocarbonetos aromáticos, tá? E cetonas aqui. Chamando a atenção para vocês dos hidrocarbonetos aromáticos, que nós temos o benzeno e seus derivados, no caso o tolueno e o xileno aqui. Esses solventes eles são absorvidos por quase todas as vias, pela via respiratória, térmica e digestiva, sendo que a via respiratória, ou seja, a inalação dos vapores e dos gases produzidos e expelidos desses solventes é a mais importante da avaliação na monitorização, não somente nos ambientes de trabalho, como também na absorção térmica feita pela maioria dos trabalhadores ocupacionais. Além disso, a via digestiva ela tem uma importância aqui restringida, principalmente tá, nos acidentes e nas tentativas de suicídio. Sendo assim, a absorção térmica ela é de grande importância, por quê? Porque através dela nós conseguimos observar a presença desse agente tóxico no organismo, principalmente por meio da espessura da pele, da própria perfusão local e presença de lesões que fazem com que essa substância tóxica consiga ser absorvida pela pele. Tá? Um outro é a absorção pela via respiratória, aonde nessa absorção da via respiratória ela vai depender principalmente da concentração dos vapores no local de trabalho, o esforço físico, a permeabilidade da membrana alveolar, tá?
entre a relação alvéolo-capilar e a solubilidade específica do solvente no sangue, ou seja, o que nós já conversamos nas aulas de toxicinética sobre o coeficiente de partição ar-sangue, ou seja, a quantidade de agente tóxico que está presente no ar, tá? Que é igual ou próximo àquela concentração que é encontrada no sangue do indivíduo, do trabalhador. O processo de biotransformação desses solventes orgânicos se faz por meio da ação do citocromo P450, aonde nós observamos que durante o processo de biotransformação, quase a maioria dos solventes orgânicos geram metabólitos, tá, que são eliminados não somente pela urina, como também pela via biliar. E as taxas, ou seja, os valores desse processo de biotransformação, eles são influenciados por agentes indutores, como por exemplo o álcool. Além disso, esses metabólitos gerados são metabólitos ativos e muitas das vezes eles são mais tóxicos do que o solvente original. Por exemplo, nós temos o caso do N-hexano, que é um solvente tóxico, tá, que gera um produto, um metabólito de biotransformação, que é a N-hexanidiona, que é um agente altamente neurotóxico para o sistema nervoso periférico. A excreção, tá, desses agentes tóxicos, desse solvente, se faz principalmente pela via respiratória, ou seja, uma forma inalterada, ou seja, não metabolizada. E o controle dessa, ou seja, o controle de trabalhadores expostos se dá, tá, pela monitorização de metabólitos que estão presentes, não somente na urina, como no sangue, também como no ar, tá, desse local de trabalho, fazendo uma correlação com desses metabólitos nos fluidos orgânicos dos trabalhadores expostos. Dessa forma, os efeitos tóxicos observados nos solventes são vários em diversos sistemas biológicos do ser humano. No sistema nervoso central, nós observamos efeitos tóxicos agudos e crônicos, sendo que nos agudos nós observamos vários tipos de efeitos, desde euforia, delírios, náusea, vômito, e até estados de coma e óbito, dependendo das altas concentrações expostas. Já nos efeitos crônicos, nós temos desde uma simples dor de cabeça até uma fadiga, uma perda de memória, instabilidade emocional, insônia e redução do libido. Já no sistema nervoso periférico, os efeitos tóxicos vão desde uma neuropatia periférica até um dano axonal, ou seja, uma degeneração distal, tá, desse efeito, tá, ocasionado pela exposição aos solventes. Além disso, outros efeitos podem ser citados, como no sistema hepático, que pode causar desde uma necrose cetolobular, ou seja, pela presença e exposição a hidrocarbonetos halogenados, até um agravamento por associação com o consumo do álcool. Tá? Já na pele e mucosa, nós observamos desde dermatites, irritação, queimadura química, até uma irritação de mucosa, que pode acontecer tanto na via ocular, como nas vias aéreas superiores, ou na traqueal ou na brônquica aqui. Um dos principais efeitos e o mais preocupante para nós é quando esses solventes orgânicos eles causam algum efeito de carcinogenicidade, sendo aqui o mais citado na literatura é o efeito do benzeno, que causa leucemia nos indivíduos expostos. Por isso que ele é agrupado no grupo 1 do IARC, tá? Da Associação de Relação em Substâncias Carcinogênicas. Além disso, nós temos outros tipos, tá, de solventes que também são produtores de efeito carcinogênico, como o bisclorometil-éter, tá, o tetacloreto de carbono, tá, que podem ocasionar efeitos tóxicos e efeitos carcinogênicos. Além disso, algumas atividades de risco, ou seja, que fazem com que este indivíduo fique exposto, são citadas aqui para vocês, como, por exemplo, cabeleireiros, petroleiros, gráficos, carpinteiros e marceneiros aqui, eles são muito expostos. Por quê? Porque eles trabalham no seu dia a dia na presença de solventes que eles usam no seu trabalho.
tá? E só a título de curiosidade, na figura eu mostro para vocês alguns tipos de hidrocarbonetos aromáticos e os radicais que são gerados por eles, como no caso do benzeno, tá? E os seus derivados, e os radicais deles que são gerados, que são produzidos, como no caso do fenil, do benzil, tá? E do fenol ou do hidroxibenzeno, que ele é um composto altamente tóxico aqui. Nas atividades de risco, dois eu cito para vocês, o benzeno e o tolueno. O benzeno ele é muito utilizado na siderurgia, como também no uso de tintas, e no meio ambiental, algumas indústrias ainda utilizam benzeno, como também postos e depósitos de combustíveis utilizam também o benzeno. Já no tolueno, em pequena concentração, o tolueno é usado também como desengordurante, tá? E solvente de adesivo. Ele também é um produto que, mesmo sendo um derivado do benzeno, mas é um derivado que apresenta 25% de benzeno na sua estrutura, ou seja, um quarto do seu produto original. E ele é altamente neurotóxico, tá? E causa também efeitos teratogênicos. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento vai depender muito, no caso do diagnóstico, da história de exposição desse trabalhador, dos exames laboratoriais, principalmente na monitorização biológica desse trabalhador e de exames neurológicos, tá? E das análises laboratoriais que partem desde estudos de função hepática e renal até exames hematológicos. Já o tratamento da exposição, principalmente nos casos de exposição aguda, se vale o quê? De um tratamento de suporte, ou seja, no tratamento de suporte para exposição aguda, nós não temos aqui presença de um antídoto específico. Tá? O indivíduo tem que ser retirado diretamente, ele tem que ser retirado do local de trabalho. Tá? A única exceção aqui é para o N-etanol, tá? Que a gente pode ter um antídoto específico, tá? Que é o formepizol. Tá? Além disso, a intoxicação aqui pela via inalatória, tá? O tratamento para desintoxicação aqui é qual? Remover do local de trabalho e fazer ventilação com oxigênio, ou seja, fazer oxigênio-terapia. E em casos mais graves, tá? Nós damos até injeção de adrenalina aqui, para o paciente voltar. Já pela via oral, nós temos desde o esvaziamento gástrico, ou seja, até 1 hora após a ingestão, tá? Onde se faz a intubação e se administra carvão ativado para poder desligar, ou seja, para poder antagonizar o efeito aqui do solvente. Bem, pessoal, é isso que eu tinha que falar para vocês desse segundo capítulo de toxicologia ocupacional para vocês, que é a respeito dos agentes metahemoglobinizantes e dos solventes aqui orgânicos.